Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar este assunto que trata da união da alma e do corpo, e também fala-se sobre o aborto, que está no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal. É, é um assunto, digamos, bastante complexo, não é tão trivial de ser estudado, é bastante denso, né? Quando a gente pega, por exemplo, as obras que complementam este estudo, que nos poderiam auxiliar, né, com novos entendimentos, como, por exemplo, nos capítulos 13, 14 e 15 da obra Missionários da Luz, temos ali um conteúdo muito rico de explicações sobre esses assuntos, né, bastante extenso, inclusive, e trata-se da reencarnação, né, do processo de reencarnação, inclusive, como nós estudamos no assunto anterior, em que a gente fala sobre o momento que antecede a reencarnação, em que o espírito, por exemplo, ele se aproxima da família que vai recebê-lo como, né, filho, e ali ele começa, né, essa aproximação e ele já sente ali uma certa influenciação pelos fluidos do ambiente e que afetam ele de alguma forma, iniciando um processo de perturbação. Nós tratamos disso no estudo anterior, né, que fala-se sobre esta perturbação que também acontece quando o espírito está em processo de reencarnação. No capítulo 14, fala-se sobre a proteção que o plano espiritual concede a alguns espíritos que estão neste processo reencarnatório, bem como, né, a mãe e a família, né, que acolhe esse espírito. Obviamente que esta proteção se dá de tal forma, ou se dá quando aqueles que estão encarnados é, estão abertos a esta proteção, ou seja, eles não repelem a presença desses amigos do plano espiritual que nos auxiliam na manutenção da saúde dos seres que ali estão envolvidos, né, tanto da mãe quanto do feto. E eles trazem, por exemplo, este raciocínio com relação ao distanciamento desses amigos do plano espiritual, ou, digamos, a uma situação em que os próprios encarnados repelem a presença dos amigos espirituais, neste capítulo aqui, número 15, em que é relatado uma situação de insucesso no processo reencarnacionista, né? Não por responsabilidade da matéria, né? Ou em consequência é, a um problema único exclusivamente material, né? Ali neste capítulo 15, fala-se ou é relatado um caso em que existe o excesso por parte da mãe, que foi bastante irresponsável. Então, nesses três capítulos aqui, nós temos um material muito rico. No capítulo aqui sobre reencarnação, fala-se muito também sobre o sexo, né, e, e a sublimação, né, deste ato com relação aos dois seres que ali estão reunidos. E trata-se também de várias outras questões relacionadas a esse processo, como a questão de planejamento, a questão da proteção, a questão do amparo dos amigos do plano espiritual ali para o caso específico, né? Nos é trazido uma ideia de que isso não acontece com todos, depende da elevação espiritual dos espíritos, e depende do mérito deles para receberem mais ou menos suporte, atenção. Não que alguns estejam desamparados, não é isso. É que existe, para espíritos que alcançaram determinado grau evolutivo, uma certa necessidade de que um determinado planejamento possa ser construído. Não que exista um fatalismo, não. É um planejamento em que o espírito reencarnante vai ter a possibilidade né, de trabalhar, de exercer o seu livre-arbítrio, de seguir a sua vida, de agregar os valores para o seu espírito, conforme aquilo que ele fará durante a sua existência. Mas existem espíritos que estão em condição, né, de participar deste planejamento reencarnatório e que, para que esse planejamento aconteça de maneira correta, é necessário que esses amigos do plano espiritual participem também deste processo reencarnacionista. Alguns irmãos mais ignorantes espiritualmente, eles apresentam um grau de inconsciência com relação a esse processo maior, o que exige menos intercessão, aliás, o que exige menos trabalho ativo desses amigos do plano espiritual, mas eles, de toda forma, intercedem com este processo, né? Ou neste processo de alguma maneira, né? É uma questão de necessidades, né? E para esses irmãos mais ignorantes, mais atrasados, digamos assim, no processo evolutivo, existe um processo que obedece às leis mais ou menos de maneira automática, vamos colocar assim, mas que não prescinde também de um amparo, né? Acontece um processo intercessório, mas quando um planejamento maior, mais específico,
né, é necessário, então ali existe um trabalho mais ativo da espiritualidade para que esse processo aconteça de tal forma a permitir que aquilo que está planejado para o espírito reencarnante possa acontecer, permitindo que ele tenha a possibilidade, segundo as suas escolhas, de aproveitar mais ou menos aquelas possibilidades. Então ali é falado bastante, né, nesse capítulo 3 é falado bastante sobre isso, e aí os capítulos 14 e 15 completam bastante esse assunto. É um assunto, assim, que precisa de bastante tempo, assim, para a gente meditar, para a gente ler com calma e compreendendo, né? E aqui no capítulo, aliás, no livro Entre a Terra e o Céu, também é relatado o caso do processo de reencarnação do espírito Júlio. Aqui no Missionários da Luz, né, nós falamos aqui nos capítulos 13 e 14 da reencarnação do Segismundo, né, junto à sua mãe Raquel e ao pai Adelino, se eu não me engano. Aqui no caso, aliás, no capítulo 15, é tratado do caso Volpim, né? Já no livro Entre a Terra e o Céu, nesses capítulos, é falado sobre o caso do espírito Júlio. E esta história toda gira também em torno de algumas personagens que estiveram juntas lá na época da Guerra do Paraguai. E que, naquele momento, naquela época, né, reencarnaram juntos, de tal forma a resgatarem alguns dos equívocos do passado. Ou dentro dessa situação como um todo, temos ali o caso do Júlio, que, na época lá da Guerra do Paraguai, atentou contra a própria vida, por duas vezes, né? Uma, ele não conseguiu ter sucesso, né, em que ele faz o uso de um veneno ali, algo que, que o machuca muito, né, mas ele não consegue, né, dar fim à sua vida. E depois, nesse mesmo processo ali, ele acaba caindo, se eu não me engano, né, em um rio, um córrego ali, eu não me lembro muito bem, mas ele acaba caindo e morre afogado. Então ele passa posteriormente, dentro dessa família, e é contado, é relatado neste livro, uma situação em que ele acaba, né, desencarnando, morrendo afogado ali no mar, Rio de Janeiro, e posteriormente, naquela mesma família, ele retorna como um espírito precisando ali de resgatar o equívoco que ele cometeu, né, com esse veneno que ele tomou, e ele nasce com um problema, né, na garganta. Esse problema na garganta era um reflexo da sua condição psíquica, né, dos erros que ele cometeu lá atrás e que estavam refletidos no perispírito. Então ele carregava esta ferida com ele no seu perispírito lá no plano espiritual. E por mais que houvesse amparo para esse espírito, para que ele pudesse se recuperar, apenas na carne, como eles falam lá, né, apenas na carne, poderia ser resgatado esse equívoco cometido. Então ele reencarna, mas com um processo na garganta muito complicado e acaba, depois de um certo tempo, logo quando criança, ainda muito pequeno, né, cerca de 1 a 2 anos ali, ele acaba desencarnando também. Então fala-se do processo de retorno ao mundo físico, né, mas também fala posteriormente, talvez não nesses capítulos aqui que eu especifiquei, mas fala-se também do processo de desencarne dele. Eu até coloquei aqui para baixo, né, só para saber aqui, é no capítulo 28, se eu não me engano, né? No capítulo 28, Retorno. Isso mesmo, capítulo aqui. Então, são dois livros que, para aqueles que tiverem interesse de se aprofundar um pouco mais nesses assuntos, né? Então, da união da alma e do corpo, né? Esses capítulos aqui do André Luiz são muito interessantes, principalmente o capítulo número 13, né? E com relação ao desencarne de pessoas, de crianças ainda, né? Acho que o livro do Entre a Terra e o Céu também tem esse relato muito interessante, né? Porque vai falar sobre isso aqui um pouquinho para frente, né? Sobre, por exemplo, essa questão aqui, ó, que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de ter nascido, né? Ou mesmo quando for criança, né? Pequeno mesmo. Qual é a utilidade para o espírito? Então, esse livro aqui também auxilia muito a gente compreender essa questão, né? E é um bálsamo também de consolação para os pais que estão passando por essas provações, né? Que estão enfrentando a perda de um filho, né? Novo. Este livro auxilia muito na compreensão destas questões, né? É algo que, evidentemente, toca muito o nosso espírito, o nosso sentimento, mas ali, nesta história, nós também podemos utilizar dela para compreender também os desígnios de Deus por trás disso tudo, né? Sabendo que não existe um fim para, né, aquele ser. O que acontece é a passagem por uma vida corpórea, né, curta, necessária para que aquele espírito pudesse resgatar também algo que aconteceu no passado e também serve como uma aprovação muito dura para os pais, mas é importante a gente lembrar também que Deus é infinitamente justo e misericordioso. Então, além da justiça em tudo aquilo que nos acontece, ele também é misericordioso, nos oferecendo as possibilidades de resgate para coisas que talvez a gente nem compreenda hoje, né? E aí, fica o convite também, né, para a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, que vai falar dessa justiça de Deus,
que vai explicar a causa das aflições. Se a gente não entende por que que uma coisa acontece com um ser que acaba de nascer, que ainda não teve a oportunidade nessa vida de tomar uma escolha, então se a gente não encontra uma razão para isso, é importante a gente estudar a reencarnação para que nós possamos compreender que aquilo que acontece hoje pode também ser o reflexo, tendo as suas causas em outras vidas, em outras existências passadas, né? São as causas anteriores das aflições. E que esta causa de aflição, né, para hoje tem a sua justiça. Né? Voltamos a vidas anteriores, utilizando esse entendimento da reencarnação e compreendemos a justiça de Deus. Mais ainda, entendemos que a vida física aqui é uma vida passageira que permite ao espírito agregar valores, progredir espiritualmente, né? Independentemente do tempo em que ele fica aqui. Nós estamos num mundo de provas e expiações, em que nós todos aqui temos uma bagagem espiritual ainda com equívocos no passado a serem corrigidos e resgatados. Somos, né, como Emmanuel nos traz, né, devedores uns dos outros. Então, dentro deste processo de compreensão e utilizando da reencarnação como chave para a nossa compreensão, podemos entender que tudo isso que nos acontece é, ou tem, melhor dizendo, né, tem uma causa justa. E compreendendo a reencarnação, nós conseguimos também avançar um pouco mais na nossa compreensão, compreendendo a justiça e a misericórdia de Deus. Porque ele não fecha as portas para ninguém. Não fecha a porta para aquele que errou em um determinado momento. Ele concede, como um processo educativo, uma nova oportunidade. E às vezes essa oportunidade para nós, nesse presente, se apresenta dessa maneira que a gente às vezes acha injusto, mas se nós expandirmos a nossa visão para a visão do espírito imortal, nós vamos compreender que a passagem por esta situação ela é necessária para o nosso espírito. E aí entramos dentro do ser espiritual que traz a sua consciência, que muitas vezes precisa de reparar os equívocos. E é através destas situações, muitas das vezes, onde o sofrimento é o grande propulsor do nosso entendimento, do nosso progresso, do nosso aprendizado, então essas situações acontecem com a gente. Bom, na questão 314, é perguntado para nós em que momento a alma se une ao corpo. Né? E os espíritos nos respondem algo muito importante. Porque, olha só, com esse entendimento, nós temos inclusive mais responsabilidade com relação a este assunto aqui. Porque nós temos que compreender, vamos ver aqui né, primeiro, né, a resposta. A união começa na concepção. O que é concepção? Coloquei aqui para nós, né? A concepção é o processo que marca o início de uma nova vida, ocorrendo quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, resultando na formação de um zigoto. Evidentemente que, para mim, né, eu que não sou da área, talvez aqui seja uma explicação um pouco superficial, digamos assim, mas pelo menos nos permite compreender o que representa este momento, né? Então, é um processo que marca o início de uma nova vida, quando um espermatozoide fertiliza um óvulo, resultando na formação de um zigoto. De um ponto de vista aqui da vida, nós não podemos apenas considerar a vida aqui do corpo, né, físico. Olha só, vamos ver a pergunta de novo. Em que momento a alma, ou seja, o espírito aqui, se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o início da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico. Nós estudamos, né, que este laço fluídico é uma extensão do próprio perispírito, né, daquele espírito reencarnante, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criatura vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Isso aqui é muito importante para a gente, né? É necessário que a gente reflita muito nesse assunto, porque, olha só, desde o momento da concepção, nós temos um processo acontecendo em que o espírito está se unindo àquele corpo, né? Lá no capítulo aqui, reencarnação, é detalhado para a gente como que isso acontece. Lá no capítulo 28, se eu não me engano, também, no Terra do Céu, é contado também este processo com um pouco menos de detalhes. Os dois processos são um pouco diferentes uns dos outros. Um do outro, perdão. Mas aqui no capítulo 13, mostra, assim, com muitos detalhes para a gente o que acontece, né? Esse processo, né? E eles tratam ali de um momento de ligação inicial, que é exatamente essa união que acontece na concepção. Então, é muito importante pensar nisso, porque ali nós temos um espírito imortal que está unido àquele corpo. Olha a responsabilidade de nós, é, a responsabilidade da gente que agora tem esse entendimento para pensar um pouco mais sobre as questões relacionadas ao aborto. Enquanto espíritos, nós ali, né, talvez pais ou mães, assumimos um compromisso
de acolher um espírito que precisa da oportunidade reencarnacionista. Olha a grande responsabilidade. Então, é como se Deus, né, é tratado isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, concedesse a oportunidade ali, né, de você cuidar de um dos seus filhos. Então, você recebe um espírito imortal, né, um espírito que pode ser muito superior a você, espiritualmente falando, né, que vem ali com propósitos de reencarnar e agregar valores, mesmo um espírito que muitas vezes, né, trabalha para reequilibrar-se espiritualmente e que ali conta com você, com o seu auxílio, com a sua renúncia para recebê-lo enquanto filho, né? Outras vezes, nós, os pais, somos aqueles que cometeram muitos erros para com este espírito reencarnante e hoje nós temos a oportunidade de, de resgatar esse aqui. É o que conta aqui neste capítulo 13. Lá, né, só para resumir, nós temos a reencarnação do Segismundo. E temos como mãe e pai, respectivamente, Raquel e Adelino. Em outra encarnação, o Segismundo cometeu um erro muito grave contra o Adelino e acabou resultando na morte dele. Além disso, para com a Raquel, ele, né, influenciou a vida dela de tal maneira que a levou a um prostíbulo. Então, assim, a relação entre os três é muito densa, né, muito carregada dessas histórias do passado. E neste processo de reerguer-se os três, lá no plano espiritual, né, o Segismundo é acolhido ali pela Raquel e pelo Adelino, que fazem a promessa para eles lá no plano espiritual de reencarnar e de acolher ele como filho para que eles possam resgatar juntos os equívocos do passado, né? E o que acontece é que quando imersos na matéria, e aí conta especificamente do Adelino, o Adelino se sente ali muito influenciado e ele acaba esquecendo desses compromissos que foram assumidos. Então, quando o Segismundo se aproxima dele nesta tentativa do início do processo reencarnacionista, o Adelino sofre muito com a presença dele. Ele esquece esses acordos do plano espiritual, porque ele está imerso na matéria, muito influenciado, né, pelo corpo físico. Ele acaba esquecendo desses acordos no plano espiritual, e quando ele desdobra pelo sono, e ele se depara com o Segismundo, ele vê naquele espírito aí, no plano espiritual, né, um inimigo que quer fazer muito mal a ele. De onde que surge essa impressão? Lá da situação passada em que realmente o Segismundo, né, cometeu um ato contra a vida do Adelino. Então essa aproximação era muito complicada. E o Segismundo sofre muito com isso. Né? O Segismundo, inclusive, já era um espírito que estava lá na colônia Nosso Lar, que tinha já construído ali um esforço de esclarecimento a irmãos é, em desequilíbrio ou irmãos precisando de entendimento com relação ao Evangelho de Jesus. Então já é um espírito que queria, né, renovar-se e sentiu necessidade da reencarnação. Então, foi necessário um processo em que os amigos do plano espiritual se aproximaram do Adelino para o esclarecer com relação à necessidade do perdão ao Segismundo. E aí, nisso, né, ele acolhe o Segismundo ali, inclusive é muito bonito nessa parte, porque o André Luiz nos traz o relato de que quando, né, os amigos do plano espiritual ali vão, quando o Adelino está em sono, né, desprendido parcialmente, vai lá e instrui o Adelino a aceitar o Segismundo como irmão e a perdoá-lo. Quando ele aceita, o André Luiz fala que foi de coração, foi de verdade. E o próprio perispírito do Adelino, assim, ele perde ali, ou deixa que uma nuvem preta, negra, se esvaia, sabe? E ele acaba revelando a sua grandiosidade espiritual, né? Um espírito muito generoso. Então é muito bonita essa parte. Então, é importante a gente pensar nessas coisas, porque quando nós falamos sobre o receber um espírito, muitas das vezes, dada a nossa condição espiritual, no mundo de provas e expiações, pode ser que esse espírito que se aproxima de nós seja alguém que precisa de muito auxílio. Um espírito que talvez nós mesmos tenhamos feito um mal no passado e que hoje nos é concedida a oportunidade da reaproximação, do reequilíbrio, né, do pagar a dívida, né, com relação a esse espírito. Então é muito importante de pensar nisso. Né? E esse momento é um momento muito delicado, né? Esse processo da gestação, inclusive é relatado aqui, ó, no capítulo 14, que fala sobre a proteção. Proteção para o espírito reencarnante e para a mãe também. Muito interessante, né? E aí na questão 345 é falado o seguinte: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção, né? Ou seja, aqui a gente acabou de falar, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então aqui falando, é definitiva a união com o corpo desde o momento da concepção. Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe será destinado? Olha que pergunta interessante, né?
os espíritos respondem assim: é definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Olha que interessante, né? Deixa eu só colocar aqui uma cor para nós. É definitivo no sentido que não poderia haver um outro espírito que iria substituir aquele corpo, o outro espírito naquele corpo. Mas olha só, mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, inclusive, se este recua diante das provas que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, né? Então, assim, olha, a união ela é definitiva, vamos dizer assim, ou completa, quando acontece o nascimento, né? E também a gente poderia entender o sentido da palavra definitivo como sendo como estando para aquele corpo destinado um único espírito, e não outro poderia substituí-lo, né? Agora, acontece que este processo, ele é muito delicado, e o laço que prende este espírito àquele corpo em vias de se formar-se, ele é muito frágil, né? Por isso, inclusive, que ó, esse capítulo aqui que fala bastante, né? O capítulo 14 fala da proteção, né? E aí, assim, a gente fala assim, mas como assim ele é fraco? O que que pode acontecer, né? E aí, olha que interessante. Pode romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Nós vamos tratar aqui um caso em que se explica um pouquinho sobre isso. E também pode acontecer por exemplo, descuidos. No caso da mãe, que está ali com este processo de, de, de gestação, né? Um exemplo, por exemplo, é contado aqui, como nós havíamos falado, né, em que a mãe comete muitos excessos mesmo, com relação a álcool, com relação a sexo, e o filho ali, o caso Volpini, né, a gestação estava no sétimo mês, né, mas por conta desses excessos, né, e ela sabia, por conta dos excessos que ela cometeu, acabou acontecendo, né, o desencarne. A própria espiritualidade intercedeu, né, mas também pode acontecer, como nós vamos ver, por questões materiais também. Vamos um de cada vez aqui para que a gente possa compreender um pouquinho melhor. Por exemplo, e essa parte? Podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Olha que interessante, no capítulo 13 do Missionários da Luz, Reencarnação, né, ali o Segismundo ele está num momento que antecede, né, a reencarnação. O item, né, que nós trabalhamos anteriormente, que é o prelúdio da volta. É o momento que antecede a volta do espírito à vida corporal. E ali, ele se aproximando da família, ele vai se desfazendo de alguns elementos constituintes do seu perispírito que ele havia adquirido, vamos colocar assim, né? Com relação àquilo que ele pensava, com relação àquilo que ele se alimentava no plano espiritual. Então, ele ia se desfazendo de alguns desses elementos que ele adquiriu no plano espiritual, para que o seu perispírito pudesse adquirir ali uma flexibilidade necessária para esse processo reencarnacionista, né? É relatado lá no capítulo 13. Mas, nesse momento em que ele está ali nesse processo, ele está muito preocupado, ele está muito inquieto, ele não está confiante, né? Porque ele sabe da dificuldade que é o retorno, né, ao mundo corpóreo, dado que muitas das vezes esse esquecimento ao qual nós ainda estamos submetidos nos leva a deslizes ainda muito grandes, dado que a nossa essência espiritual ainda não está, né, vamos colocar assim, pura, né? Então a gente ainda está à mercê das nossas próprias escolhas, né, podendo cair, cometendo deslizes muito grandes. Então, nesse processo em que ele ainda está muito inquieto, vem o Alexandre para falar com ele, né? E ele antes aqui, o Segismundo tinha falado, olha, eu tô ali com o meu projeto no plano espiritual, ali de auxílio, e eu não me sentia muito bem porque eu falava dos ensinamentos de Jesus, mas ainda com uma consciência muito pesada pelos equívocos do passado. E por isso que eu pedi essa reencarnação, né? Mas eu não sei se eu fiz bem, como será que vai ficar o trabalho que eu iniciei? Será que eu vou dar conta? Sabe, esse tipo de inquietação. E aí o Alexandre, né? Olha só, valendo-se da pausa que se fizeram naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Né? Ele está se referindo ali àquilo que ele havia construído, né? A instituição de acolhimento e esclarecimento que ele havia construído ali no plano espiritual. Né? Então ele estava inquieto com relação a como que ia ficar, e o Alexandre está falando, olha, as obras que nós fazemos, elas, se estão de acordo com o bem, né? Elas se sustentam por si mesmas. E a colheita, né, destes frutos, né, nos aguarda em qualquer lugar, em qualquer tempo. E ele fala: somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz.
Sua insistência pelo regresso atual aos ciclos terrenos foi muito bem elaborada. Olha só, ele viu a necessidade, ele insistiu para que ele pudesse ter essa oportunidade. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. É a paz com a própria consciência dele. E ele fala, então persevere no seu propósito. Olha, é importante para que você passe por essa situação. Né? Você fez bem em insistir, porque esse resgate ele vai ser necessário para que o seu espírito possa angariar uma nova luz. Então persevere. Valer-se da escola, receber a orientação sublime, assenhorear-se dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. E aí ele vai entrar nessa parte, ó. Podem romper-se, né, por vontade do espírito, se este recua diante das provas que escolheu, né? Pode romper-se os laços que prendem o espírito ao corpo em vez de se formar-se, não é isso que a gente estava estudando? Então, olha só o que ele fala aqui, ó. Não se detenha, desse modo, em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades neste plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Olha só que interessante, né? Então está falando justamente desse momento, né? Que o espírito ali ligado muito, né, àquilo que ficou para trás no plano espiritual, e também o receio, as inquietações, o desequilíbrio que ele traz mediante ao enfrentamento desta nova vida no mundo corpóreo, isso pode acarretar ou pode refletir no corpo em vias de formação, né, trazendo consequências muito graves que fariam com que ele perdesse essa oportunidade, né? Então, é muito importante de entender que o espírito ele pode influenciar, né, vamos colocar de outra cor aqui, ele pode acabar influenciando no próprio desenvolvimento do feto. É importante, portanto, que o espírito esteja, né, bastante consciente da oportunidade. E é trazido nesse capítulo, né, o André Luiz pergunta, que nem todos os espíritos, como nós comentamos no começo, estão nessa condição de consciência. Então, muitos acabam passando por esse processo de maneira mais inconsciente ainda. Né? E aí ele continua aqui. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar. Mas a sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. E aí o André Luiz continua assim, né? Segismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não temos, né? O instrutor Alexandre falou para ele. Calando-se o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Né? Ele já estava entrando nessa condição de perturbação, né? Antecedendo ali o momento da ligação inicial. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando respeitoso e sinal de reconhecimento. E aqui, né, a gente deixou nessa parte porque nesse livro o André Luiz ele aprende muitas coisas, né? E ele reflete muito sobre a sabedoria divina e ele acaba em determinados momentos realmente mostrando para nós como que ele também estava assim, né? Como que eu posso colocar? Não seria espantado, mas seria assim admirado, né? Com o universo, com as leis de Deus, com a sabedoria divina. Né? Então ele sempre coloca assim, umas frases desse tipo assim, ó. Ponderei então no concurso enorme que todos recebemos ao regressar ao ciclo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Sigismundo desde o primeiro dia e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Então o André Luiz ele ressalta muito, sabe, a abnegação desses trabalhadores que é, auxiliam a todos nós aqui na crosta terrestre, né, aqui para eles é um ambiente carregado das emanações psíquicas, né, de todos nós aqui, ainda com vibrações muito baixas, pesadas, penosas para eles. Então o André Luiz ressalta muito isso, sabe? É bem interessante. Então é importante a gente entender que, né, o espírito também reencarnante também precisa trabalhar para esta renovação, né? É, aqui na questão 346 é trazido, né, essa questão aqui, ó. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro, né? Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhe causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Essa pergunta até é interessante, né? Porque você fala assim, né? Qual a utilidade das mortes prematuras? E aqui ele está falando da causa, né? E as mais das vezes é com relação às imperfeições da matéria. Mas essa pergunta não fica assim sobrando, não, sabe? Porque na questão 347, o Kardec insiste. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre, né? Aqui no caso, poucos dias depois de ter nascido?
Mas, enfim, a questão, o fundo da mensagem, ali, ou da questão é a mesma, né? Que utilidade das mortes prematuras. Então ele vai trabalhar ali para baixo. Mas vamos trabalhar aqui um pouquinho mais nos conceitos que a gente está estudando, né? Porque aqui a gente está falando da proteção. E nós falamos dessa questão de romper, né, por vontade do espírito, os laços ali ainda frágeis que o prendem ao corpo físico, né? E nós comentamos também que existiriam as imperfeições da matéria que podem influenciar, portanto, neste momento e também fazer com que esses laços que ainda são frágeis se prendam. E nós comentamos também que muitas das vezes temos a questão dos pais que, de alguma maneira, são irresponsáveis, né? Comentamos sobre esse capítulo aqui, né? O fracasso, capítulo 15, em que a mãe, que está ali no sétimo mês de gestação, comete excessos muito lamentáveis com relação a sexo, com relação a bebidas, né? Festas, e que acaba resultando no fracasso. Mas não era para ter sido assim aqui nesse caso, porque a própria espiritualidade intervém várias vezes para que essa mulher tivesse ali uma consciência dos seus atos. Ainda mais, nesta situação, para essa mulher, né, era a terceira situação que ela passava, né, de fracasso, muito com relação a estes excessos cometidos. Só para dar um detalhe também, ela estava ali sob um forte processo obsessivo, em que espíritos que se uniam a ela, e que conseguiam dar vazão aos seus desejos de sexo, de drogas e tudo mais, né, e que através dela eles conseguiam então fazer o uso destas sensações, ou ter acesso a essas sensações, eles influenciavam ela para que ela não tivesse ali o sucesso nestes processos de gestação. Por quê? Eles falam lá, né? Porque se o filho, né, nascesse, a atenção dela estaria voltada ao filho. E eles não queriam, eles queriam continuar utilizando dela para que pudessem ter acesso às sensações da matéria. Então, muito sim, importante de refletir, não é tão simples assim como a gente, né, pensa, né? Então, voltando aqui, né, nesta questão de imperfeições da matéria que influenciam, né, ao insucesso das gestações, também temos aqui uma coisa muito importante, lembrar que a espiritualidade amigas, ela trabalha para que isso, né, seja amenizado, né? A espiritualidade que fala para nós que eles nos auxiliam, que eles intercedem por nós de tal maneira a favorecer o processo, né, o sucesso do processo. E que muitas vezes nós mesmos é que bloqueamos ou que renunciamos a este amparo. Nós muitas vezes que expulsamos eles, como aconteceu neste caso aqui do fracasso, em que a mulher, né, pela sua própria fixação mental nessas coisas, de baixa vibração, ela mesma bloqueava o acesso dessa espiritualidade superior, que não encontrava nela acesso, né? E ela acabava, como nós comentamos, se ligando a espíritos de baixa vibração. Então, ela mesma acabou fazendo com que essa proteção não surtisse efeito na situação dela. E aqui temos um caso muito importante para a gente lembrar também, né? Assim, fala assim, poxa, mas imperfeições da matéria, mas como assim, né? Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso. E aqui o André Luiz está com o Apuleio. O Apuleio, ele é o chefe dos espíritos construtores, ali, né, no caso do Sigismundo, por exemplo. Né? O chefe dos construtores é porque o André Luiz esclarece para nós ali que temos uma equipe de espíritos encarregados, né, responsáveis por este planejamento ali, levando em consideração a questão dos aspectos que o corpo vai ter, etc. É bem complicado, assim, é muito difícil para eu mesmo, né, nessa minha condição de fora dessa área, explicar, sabe? Então, eu acho que vale a pena mais, né, ler, né? Cada um pode ler esses capítulos aqui e compreender melhor. Ali, acho que as explicações seriam muito mais claras do que eu tentando trazer uma ideia muito limitada. De toda forma, eu trouxe aqui uma parte, nós trouxemos uma parte do texto que nos auxilia a compreender também algumas questões de lei de causa e efeito. Então, vamos lá. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Então, a equipe lá de construtores trabalha no mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião na intimidade do útero materno para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, sumiu um compromisso lá no plano espiritual, né, para reencarnar. A espiritualidade vai auxiliar ali para que a reencarnação tenha sucesso. Porque senão não faz sentido, né? Você faz um planejamento lá, mas aí você não tem a possibilidade de sucesso, ou, digamos assim, não é isso, né? Mas as possibilidades de amparo não acontecem para que o sucesso da gestação aconteça, não faz muito sentido não ter, né? Então, eles auxiliam, sim, para que se tenha maiores chances de sucesso
no processo de reencarnação. Né? Então, escutava-lhe a palavra experiente e sábia com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí encontramos vasos maternais menos dignos. Encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando esta fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. É o caso Volpini também, né? Que nós vimos lá no capítulo 15 do fracasso. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra os nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Né? Então, estávamos comentando anteriormente que se a gente não quer o auxílio deles, eles acabam, né, retrocedendo ali, né, deixando os encarnados, né, entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anulam as próprias faculdades geradoras, eles mesmos. Então, muito interessante. Você fala assim, poxa, mas já ouvi falar de vários casos em que os pais são extremamente cuidadosos, que eles não estão cometendo nenhum excesso, que estão super conscientes da responsabilidade, que não se enquadra nisso que a gente acabou de ler aqui, ou que se não enquadra no caso Volpini, que é relatado aqui no capítulo 15. Mas olha que importante agora, ó. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. É muito, é muito importante de refletir nisso, né? Então, a gente pode obter de todas essas situações, né, não regras gerais, né? Mas é importante da gente refletir sobre a justiça divina. Isso é importante de refletir, porque Deus, na sua infinita justiça, nos dá sempre aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado. Então, como ele está falando aqui, ó, os pais que, por exemplo, não conseguem aqui agora, que passam por esses processos dolorosos, olha só, qual que é o objetivo? Refazer dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. É um processo de aprendizado em que esta situação serve para estes pais como, sim, uma aprovação muito dura, mas também como um meio pelo qual eles vão recobrar o seu reequilíbrio de, de reconhecimento com relação às leis divinas. Pode ser que agora não esteja acontecendo assim, mas pode ser que no passado tenha, pode ser que tenha acontecido muito disso. De toda forma, precisamos reconhecer a justiça divina. E se hoje, talvez, a gente não consiga compreender, podemos ter certeza que em determinado momento, né, nós vamos compreender e nós vamos reconhecer que justa era a situação pela qual nós estávamos, né, passando. Bom, meus amigos, falando sobre várias coisas, vários conceitos, nós estamos indo com calma aqui. No próximo estudo, né, nós continuamos aqui na questão 347, que fala assim, né, que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido, né, em que é nos trazido mais uma vez essa questão da prova para os pais. Mas, para que a gente possa dividir um pouco melhor os estudos, né, nós continuaremos então essa questão no nosso próximo estudo. Bom, meus amigos, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos que nos permitem esse acesso a esse conteúdo tão esclarecedor para nós, né? E que nos permite reconhecer a sabedoria divina. Agradecemos a Deus e fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.